projetor aí. Eu não sei se a gente tirar a imagem, talvez melhore, não sei, mas assim, talvez ficar só uma para poder ele ter um interlocutor, né? Posso tirar a minha imagem para ver se... Márcios, porque está chovendo muito aqui nesse momento. Eu imagino. Se cair de novo, Márcios, aí a gente pode também regravar, ficar para um outro dia, porque é muito importante que o som esteja bom, né? Porque se ficar muito cortado, vai ficar ruim para a gente aproveitar na rádio. Se voltar a cair, aí a gente pode combinar um outro dia, porque a gente não quer perder o seu depoimento de jeito nenhum. E ele ficando fica ruim da gente usar. Você já trabalhou no rádio, sabe disso, né? É isso. Então, tá bom. Vamos tentar. Tá bom, olha, a chuva engrossou. Pronto. Mais chuva aqui. Eu estou falando aqui no WhatsApp com uma pessoa, assim, vamos tentar mais uma vez, se cair a gente remarca, certo? Bom, tá bom. Deixa eu só avisar aqui. Só relembrando, Márcio, quando a internet caiu, tu estava falando sobre como era a rádio, como ela funcionava, como era o clima, aí tu chegou a falar sobre José Laurindo e tal, aí seria bom retomar a fala, porque a gente escutou só o início. Tá bom. Isso. Tá certo. Nós estamos te ouvindo. Se você quiser comentar como é que era que funcionava lá e a relação com o Laurindo, como era o funcionamento? Um programa que foi sucesso de público. Era um programa coordenado pelo Jabas Maciel, que era sobre ficção científica. E aí ele arrumou um aparato e transformou esse programa num programa interessantíssimo e que tinha uma função educadora, atingia muito jovem, a linguagem interplanetária, a história em quadrinho. O ibope desse programa foi formidável. A gente também, no próprio programa de alfabetização, sempre que dava, eu fazia uma chamada para os programas da Rádio Universidade. Era uma união intensa. E o projeto também terminou todos se apaixonando pelo rádio. Foi uma paixão coletiva. O Paulo existia... Diga, pois não. Não, é que eu não escutei. Cortou um pouquinho o final. Você disse que era uma paixão coletiva, é isso? Paixão coletiva aqui, né? E de cada um fazer um pouco propaganda do programa do outro. Sebastião tinha um programa sobre literatura aos domingos, tinha um programa de música. A rádio era uma rádio de cultura e de engajamento no projeto de alfabetização. Tudo isso do né? Sempre a Universidade do Recife. Que também deu uma carta branca legal para a gente soltar a imaginação, procurar fazer uma comunicação. Esse nome rádio Paulo Freire, é a mesma coisa que batizar rádio Coca-Cola, porque Paulo Freire é nome hoje do universo, né, minhas amigas? Uhum. Não querem, né? Querem tirar o título dele de patrono da educação brasileira. Mas o trabalho está feito. A figura do Paulo Freire, marcante, genial, brincalhona, amiga. Isso aí, eterno. Era muita gente trabalhando na rádio, Márcio. Você lembra se tinha muitos funcionários na rádio, muita gente?
Era muita gente assim, tinha a equipe enxuta, porque o Laurênio fazia também a parte técnica. Tinha os locutores que ele escolheu a dedo, né? Aquela locução discreta, como é a locução dos locutores da rádio inglesa, das rádios inglesas, de maneira geral. E era todo mundo. O Roberto, o Java tinha programa, o Sebastião tinha programa, tinha também outros funcionários do SEC com programas. Era uma equipe, como se diz a palavra certa, múltipla. Cada um fazia um pouco de tudo. Porque também tinha a revista Estudos Universitários, né? Que era outro produto made in SEC, made no Serviço de Extensão Cultural da Universidade do Recife. O pai da rádio, o pai da revista Estudos Universitários e o co-pai do Programa Nacional de Alfabetização do governo João Goulart. Você lembra de conversas ou de orientações que o Laurênio passava para vocês como diretor, Márcios? Laurênio dizia uma coisa, ele dava cascudo, era um homem muito elegante, educadíssimo, mas ele não suportava fofoca. Fofoca, eu vi Laurênio bravo lá com a história do locutor, que vocês entenderam. O Laurênio ficava bravo. Mas ele orientava a linha dos programas também? Não, cada um era autônomo. Toda a liberdade ele dava, assim. Eu, de repente, apareci com o padre Crespo e ninguém reclamou. Pelo contrário, a gente deu um exemplo de neutralidade, jornalismo, e é isso, ouvir todas as partes. É isso, né? E Paulo mesmo, Paulo Freire, ele frequentava rádio, ele de algum modo participava de alguma maneira, além das entrevistas que dava? Ele era muito agradecido ao Laurênio, né? Porque o Laurênio é uma pessoa à parte. O Ariano Suassuna dizia para todo mundo que ele teve um guru apenas na vida, só um guru. E não era Jesus Cristo, era José Laurênio de Mello. Ele até às vezes deixava Jesus Cristo um pouco descansando. Então, Laurênio ria muito, porque o Ariano era impagável, né? Impagável. Ainda é. Ele não morreu. O Laurênio tinha uma coisa, a rádio, o Paulo também, era uma vertente muito ligada à cultura popular. Eu ganhei muito assim, a atenção do Paulo, porque eu me tornei o maior colecionador de literatura de cordel. E aos 17 anos eu escrevi um artigo que foi publicado na Revista de Civilização Brasileira, Relações de Classe na Literatura de Cordel. E o Paulo me deu uma força incrível. Não trabalhe sábado, vá trabalhar na sua tese. Catarina, você levantou a mão, você queria fazer alguma pergunta ou a gente continua? A mão. Para mim, o áudio deu uma estabilizada, Ivana, deu uma estabilizada a conexão de Márcio. Então, continuamos? Continuamos até se a chuva deixar, a conexão deixar. Certo. Mas eu tenho agora. Ótimo. Márcio, e da estrutura física da rádio? Da estrutura física da rádio, você lembra de alguma coisa? Como eram os estúdios? Como era a disposição? Ivana, eu não pisei no estúdio da rádio. Era tudo feito ali onde era o predinho do Serviço de Extensão Cultural. Era lá. E agora, devia ter um lugar, sem dúvida, onde os locutores ficavam. Eu acho que era na cidade universitária. E dentro da estrutura... Eu ia perguntar.
Diga, Catarina. Cortou. Era sobre isso que eu queria perguntar. Porque quando a gente conversou com Maria de Jesus Bacarelli, que era uma das locutoras, né, junto com o Luiz Reis, o Carlos Reis, melhor, Luiz Reis é o filho do que foi locutor da rádio, eu perguntei a ela qual era a tua relação e a relação do pessoal, dos locutores, com o Paulo Freire. E ela comentou que não tinha relação nenhuma, né? E a programação da rádio, inclusive, acontecia das 8 da noite até as 11 da noite, e era uma equipe à parte, e o estúdio da rádio ficava na cidade universitária. Ela comentou perto do CT. E aí comentou sobre os programas, se ela lembrava de algum que ela gostava. Ela comentou o mesmo que tu acabou de falar, que é O Mundo da Ciência, que era de Jarbas, né, Maciel? Tu lembra de algum episódio específico desse programa? Porque não foi a primeira pessoa que falou desse programa. O Hugo Martins, em outra entrevista, chegou a falar desse programa também. Tu lembra de algum episódio específico desse programa que ficou marcado na memória? Ele fazia uma telenovela. A telenovela foi um engraçado do Jabas. E eu não sei como ele se virava. Acho que quem estava dentro dos estúdios da rádio devia fazer a sonoplastia e outras técnicas que tinha muitos sons, sons de foguetes, aquelas vozes mirabolantes de computadores. Era mesmo um mundo extraterreno. E, puxa, foi sucesso extraordinário. Eu não me lembro, assim, eu me lembro que o tema era esse, era esqueçam de vocês, terráqueos. O mundo agora será o da ficção científica. Era fantasia, né? O programa deu muito certo porque fantasiava. Era sucesso de público, sem dúvida. Mas dava notícias também da ciência ou eram histórias mesmo ficcionais? Você lembra, Márcios? Eu me lembro de um programa que tinha o formato de um teledrama, sabe? Teledrama, com personagens falando. Eu tenho a impressão que isso aí ele teve apoio dos locutores e o Laureno, como foi locutor, dirigia os locutores. Eu acho que, não sei se ele ia ao estúdio, muito possivelmente ele ia ao estúdio para estar junto dos técnicos e do lado da locução, né? Importantíssimo. Eu sei que tinha locutores com um tom de voz assim, no ponto exato, sabe? Discretos, bem-humorado, um certo humor assim, sutil, inglês. A rádio tinha um nível, prezava esse nível. Eu gostaria demais de ouvir alguma coisa feita nesse tempo. Será que tem alguma coisa? Vocês sabem? Não, a gente Nada, né? mas até agora. É uma lástima, é uma lástima. E do seu programa, o campanha de alfabetização, o que é que você lembra? Porque aí é mais fácil, que era você mesmo que fazia, né? Tem algum Sim. programa assim, mais marcante? Ou o formato do programa? Havia um texto e havia muito uma parte de explicar para a população como funcionava o método de alfabetização, o sistema de alfabetização, o ciclo de cultura, o que ele tinha que ter e como era a sequência dos slides. E tentava fazer todo mundo entendesse que a ideia de tudo aquilo era maêutica, né? Socratiana, de o conhecimento de um e do enriquecer o outro, a troca do conhecimento, a vez um pouco da inteligência contra a mediocridade.
Uma questão que eu queria esclarecer, Márcio, na verdade, assim, o campanha da alfabetização era mais notícias sobre o processo ou ele era também usado para o próprio processo de alfabetização? Porque já tinha a experiência, na época, das escolas radiofônicas, né, do MEB, então não sei se a Rádio Universidade também tinha essa função de ser também usada como instrumento direto de alfabetização. Não sei se você consegue lembrar. Não, a nossa ideia foi inserir a alfabetização que estava acontecendo no Brasil inteiro, mas especialmente em Pernambuco, inserir no contexto atual da realidade brasileira do momento. Onde estava acontecendo, eu procurava entrar em contato com alguns coordenadores do Círculo de Cultura, alguns narravam muitas reações dos alfabetizandos. A gente queria trazer para o público um cineminha do que rolava no Círculo de Cultura, que geralmente eram espaços pequenos, né? O Círculo de Cultura acontecia em qualquer lugar, muitas vezes até em choupanas. Tinha que ter um certo formato redondo, né? Vocês sabem disso, para quebrar aquela coisa do altar, porque nem professor o cara se chamava coordenador de debates, né? Menina, eu vi um artigo de cultura que o coordenador de debates, quem estava ensinando a alfabetizar, era o Jomar Muniz de Brito, que eu não conheço ninguém que tenha a dinâmica de grupo, a concepção de dinâmica de grupo. O Jomar fazia todo mundo no grupo falar. E ele fazia tudo, porque ele era um grande encontrador, é um grande encontrador. E as aulas deles eram intensas. E eu babava quando o Jomar aparecia ensinando os alfabetizantes. E isso tudo me dá uma dor lascada. Está invencível. Deve estar... Onde está isso? Em algum lugar está. Eu acho que ficou na cultura brasileira. Sem nada. Mas esses momentos dos círculos de cultura, eles eram passados pelo rádio ou não? Era transmitido pelo rádio os movimentos dos círculos de cultura? Não, só as notícias de que eles aconteciam ou a dinâmica também acontecia no rádio? Eu tentei mostrar como círculo de cultura no rádio era uma coisa um pouco difícil, porque o sistema de alfabetização do Paulo é audiovisual, né? A cartilha era o slide. Ele projetava o primeiro slide, que era o índio atirando num pássaro, né? Para em seguida colocar o índio já com a tanguinha, os que usou a tanga a espera do pássaro para fazer a tanga. E aí suscitava o quê? O debate, o que é da natureza e o que é da cultura. Enfim, esses conceitos do método a gente tentava popularizar. Eu queria Diga, Catarina. falar sobre isso, porque quando a gente estava pesquisando sobre as escolas radiofônicas do MEB, o que eu entendi, o que eram os programas, seriam, tipo, por exemplo, na escola radiofônica do MEB, eu entendi que o programa de alfabetização do MEB, que ia na rádio, falava um pouco do que seria tratado na sala de aula logo após o programa terminar. Por exemplo, alguma discussão social, poderia ser até essa discussão sobre o que é cultura e o que é, você falou agora do índio, né? Lembrei também dos slides, que inclusive no sistema de Paulo Freire, foram feitos por Francisco Brenan, e eu fiquei imaginando que talvez o programa de alfabetização, o campanha de alfabetização, pudesse ser, inclusive, alguma instigação social dessas, e que depois do programa, em sala de aula, os coordenadores coordenariam o debate, né? Mas pelo que tu está relatando,
era bem diferente assim do que eu imaginava que seria o programa. Seria mais uma resenha mesmo sobre os ciclos de cultura, talvez trazendo algumas entrevistas de alfabetizandos, de coordenadores e do pessoal do SEC também, né, que estava nesse trabalho de organizar os ciclos de cultura e as ações de alfabetização. Eu não sei se me explico. E aí eu queria saber se tu lembra de algum, sei lá, abertura do campanha de alfabetização, assim como tu lembrou do o mundo da ciência que dizia esqueçam terráqueos, a partir de agora o mundo é da ficção científica. Não sei se o campanha de alfabetização começava de alguma maneira específica que já dava para identificar que era o programa que estava começando. Tinha uma vinheta musical, lógico, né? E em seguida já aparecia a minha voz narrando. Eu tentei muito, por exemplo, quando o Brenan contribuiu com as estampas, entrevistar o Rodrigo Brenan, mas não consegui. O Brenan foi um pouco avesso, respeitei, mas o possível, tentei e coloquei gente, coordenador de cultura, falando sobre a sua experiência nos círculos. Era jornalístico, tinha um teor jornalístico, sim, mas não informativo, sabe? Havia também informação, lógico, mas a ideia era que todos entendessem o que era esse sistema tão revolucionário. A gente tem encontrado muito nos jornais, Márcio, que a gente está pegando da época, logo depois do golpe, né, assim, notícias dizendo que precisava descomunizar a rádio, que a rádio a rádio divulgava a doutrina marxista, leninista. Por que tem tanta na sua visão aí, na época já tinha essa visão de que a rádio era, entre aspas, muitas aspas, comunizante? Já existia essa crítica, ou pelo menos essa reação, crítica não, essa reação ao trabalho da rádio na época? Você lembra? Isso é eterno, né? Enquanto houver inteligência, a estupidez vai reagir contra. Não tem conversa. Enquanto houver verdade, a mentira vai, a fake news sair, né? O mundo hoje é um mundo totalitário, essa informação toda dos computadores. Tudo isso é uma grande rede de mentira, né? E a nossa luta é pequena, nós somos pequenos. A própria rádio universitária era nada em função da força que tinha e a popularidade das outras rádios, né? A gente só funcionava até de manhã, à noite, né? Praticamente umas horas. Essa luta é permanente, né? É permanente. Só fazendo um saltozinho para hoje, só para não perder o gancho. Você que é também uma pessoa de comunicação, né? O que você acha que seria o desafio hoje para uma rádio, na verdade, que tenta se inspirar nessa experiência de vocês, uma rádio paulo freireana? Olha, eu tenho ficado espantado com a genialidade de alguns jovens, principalmente na parte de comunicação. Eu acho que era investir nesses jovens aí que são cabeças. Muita coisa boa poderia sair daí. Muita coisa boa. Essa soltura que essa meninada tem, esse humor, essa forma de gozar. E conhecimento, a turma lê, a meninada lê. Não é? Olha, grandes escritores nacionais fazendo sucessos, livros vendidos, premiadas. Eu tenho a impressão que é por aí o caminho. Se eu pudesse ajudar, eu iria ajudar. Eu acho que tem, inclusive, tudo ser feito mais com humor. O humor não é?
A própria propaganda usa demais o humor, e é por aí, né? É por aí que tem que ser. Crítica com humor ou humor crítico? Intelectualmente seria humor crítico. Mas crítica com humor porque a chanchada é brasileira. Né? Você acha que nós não temos os cômicos da chanchada, Mazzaropi, Aniquito e o gênio do Grande Otelo? Oh, ali é Brasil, menino, aquilo é Brasil. Né? Márcio, você fala no seu livro também uma coisa que me despertou muita curiosidade. Você fala da turma que ficava, a turma que ficava para o almoço lá no SEC, e como eram ricos aqueles momentos. Será que você poderia falar um pouco disso aqui para a gente também, dessa turma que ficava? Olha, essa turma que ficava mais à vontade quando as meninas saíam para almoçar juntos e tal. Porque aí virava boteco, né? E quanto mais besteira, melhor, viu? A gente falava besteira. Mas Paulo Freire participava desses momentos, você diz lá. Você lembra de episódios com Paulo nesses momentos aí do almoço do SEC? Certamente deve ter tido que minha memória não gravou, não. A gente ria bastante, porque era um gozando o outro, né? Que coisa. Não, era o ser humano à vontade. Deixa eu te Uma perguntar. psicanálise selvagem. Jamais falava, isso aí é psicanálise selvagem. Pode ser, né? Pode ser também. Mas eu sei que era para dar risada. Mas Paulo não era muito bem-humorado, não participava desses momentos, não, ele era mais sério. Ele ficava mais quietão, mas ele ria muito, ele simulava. Mas ele, às vezes, contava algumas histórias dele também, né? Mas era mais discreto. É pedir demais depois de tanto tempo, mas assim, você lembra de algum comentário, ou de Paulo, ou de Laurênio, sobre a importância da rádio, de ter uma rádio dentro daquele projeto do SEC? Porque não era comum, né? Assim, uma universidade ter uma preocupação com a comunicação de massa, né? Você lembra um pouco de alguma conversa, de alguma discussão nesse sentido, de entender a importância da rádio, por que ter uma rádio, né? Na revista Estudos Universitários, em alguns ensaios, em algumas resenhas, isso foi abordado, sim. O projeto cultural do SEC, as suas vertentes, as suas inspirações, os autores, os escritores, os filósofos, os poetas e os cineastas. Eu me lembro que um assunto muito atual naquele momento foi sobre o filme do Godard, né? O Acossado. Tem, por exemplo, na revista Estudos Universitários tem um ensaio brilhante sobre o Acossado do Osman Freitas, intelectual e crítico cinematográfico pernambucano. Márcio, essa parte é um pouco dolorosa, né? Mas assim, é o título, inclusive, do seu livro, né? O Golpe na Alma. Você podia falar um pouco aí exatamente do que aconteceu depois do golpe, né? Assim, as lembranças, o sentimento de vocês que trabalhavam no SEC e particularmente assim, também você que trabalhava na rádio, né? Assim, esse momento e esse sentimento, será que daria para você falar um pouco disso para a gente? Pernambuco, depois do golpe, virou uma câmara de tortura, não é? O Orlando da Costa Ferreira chamava a gente, vamos embora, isso aqui vai virar uma Madagascar, não tem nada, acabou.
Ele tinha razão, né? Era pessimista. E também foi um golpe na alma, porque o que eles fizeram com a humilhação que eles submeteram o Paulo Freire, naquela de prender e soltar o Paulo, prender e soltar, prender e soltar. Depois, caçarem o salário dele. O Paulo sofreu muito, e nós também. A sua experiência particular nesse período, você poderia dividir um pouco com a gente aqui, se não for muito doloroso? Eu tive a sorte, porque a gente começou a ser chamado, teve um tal de IPM, né? IPM, Inquérito Político-Militar. E aí a gente era chamado, e depois da chamada, realmente, todo mundo ia preso. Chamava, foi preso. Paulo entrou várias vezes. Eu até dar um branco nessa coisa, porque eu sei que eu consegui, porque era menor de idade, não ser preso, mas eu não podia sair de casa. Se eu saísse de casa, de vez em quando aparecia um guardinha lá, assim, um cara de 17, 18 anos, e tinha um cara, depois me sentia a própria Lady Jane, né? O que é ameaça um cara de 17, 18 anos podia causar ao Brasil? Absurdo, né? Absurdo. Sobre eu lembrei do depoimento do jornalista Juraci Andrade, que trabalhou com vocês lá no SEC. Sim, ele contou na Comissão da Verdade que o golpe foi em abril, né? E que o pessoal, assim, demorou para chegar na rádio, demorou maneira de falar, né? Aí ele comentou que o foco dos militares seriam os peixes grandes, né? E aí, segundo ele, por insistência de Gilberto Freire, foi que os militares foram bater lá no Serviço de Extensão Cultural e que isso aconteceu por volta de junho e julho de 64. E aí minha pergunta seria, a rádio estreou a programação, estreou oficialmente em 63, em setembro. E a programação que foi estreada em setembro, ela saiu do ar mais ou menos em que mês de 64? Porque a partir de julho, Paulo Freire foi preso pela primeira vez em julho de 64, mas eu imagino que em julho talvez a programação já não estivesse no ar, ou estava. Eu acho que eles foram rápidos, mudaram tudo. Não, depois de 2, 3 dias, as tropas invadiram e todos os arquivos do Serviço de Extensão Cultural foram presos, né? Não se sabe nem onde está aquilo. Teve toda essa programação da rádio, desapareceu, sumiu. Os outros também, várias palestras do Paulo, atividades intelectuais. Onde é que está aquilo? Tinha um boletim informativo do SEC, os processos todos, a trabalheira, o planejamento de fazer funcionar o PNA, o Plano Nacional de Alfabetização. Foi censura e foi rápida. Eu gostaria de voltar um pouquinho no começo, só para eu não me perder, porque é muito incomum que um rapaz de 17 anos fosse chamado para esse trabalho que você foi feito lá. Qual era exatamente a sua formação, Márcios? Você estudava onde? O que era que você fazia? No momento em que você também trabalhava no SEC, e se tinha pessoas também jovens, assim como você lá, ou se você era o mascote da turma? O mascote eu acho que era também Barbosa, que falava, não, o Márcio era o geninho do SEC, generosidade da querida Ana May. Mas eu lia feito um condenado, sabe? E eu me empolguei pela cultura popular, da literatura de cordel.
E aí, cinema, fazia crônica do cinema, cineclube no colégio onde estudei, minha amizade com o Moacir Cirne, com o Paulo Vitácio Correia Santos, que eram também cinéfilos, com o Berílio Vanderlei, lá do Rio Grande do Norte, que minha família é potiguar, eu nasci em João Pessoa, mas a minha família é potiguar. O cinema estava em nós. E eu comecei a colaborar no Teatro de Pernambuco muito cedo, porque o Fernando Spence abriu as portas para mim, e eu logo coloquei na jogada também o Paulinho, o Moacir, e aí a gente falava de cinema. E aí começou o cinema novo, e a coisa se estendeu, né? A beleza do cinema novo, o gênio do Glauber Rocha. E era tão bom, né? Ter coisa para discutir. Saía pau e mais pau, porque o Sebastião inventou de não gostar do Glauber Rocha, e o João Marco, inclusive, trabalhou no primeiro filme do Glauber, e essas coisas assim, agitaram muito a cultura. A cultura é fogo, é um fogo, uma chama, mas que deve ser tratada como seda, né? Mas você, na época, com 17 anos, você fazia o quê? O ensino médio? Ou você... Não, eu fui aluno do Colégio 7 de Setembro, depois passei pelo Ateneu, aí depois passei pelo Marista, fui expulso do Marista, porque os pais acharam que eu era comunista. Eu estava a fim de fazer umas crônicas de cinema, comecei a falar burla, beleza, assim, poemas para Luísa Maranhão, além de linda, Luísa Maranhão era negra. Isso, aquele atraso, aquela coisa vergonhosa, né? Aquela coisa vil, a mediocridade. Mas você era contratado do SEC, você recebia salário, ou era tipo um estagiário? Recebi um salário bom, tão bom que eu comprei um sapato que custou uma fortuna tão grande que os gozadores do SEC perguntavam se o sapato tinha motor. Aí Mas eu tenho depois... muita saudade do jornal Maria de Brito. O jornal Maria de Brito foi a Paulo Freire vivo. Paulo Freire morreu, mas o Jomar está aí, viu? Está aí, meio doentinho. Mas segundo o Celso Lins, não, o Jomar não está tão leso assim, não. Ele sabe de umas coisas e fala coisas com coisa ainda. Tem momentos, tem momentos. Eu vi a postagem por ocasião do aniversário dele, né? Mas aí, depois do golpe, então, aí fala um pouquinho aí da sua trajetória. Você narra muito no livro esse momento em que houve o golpe, né? Então, se você pudesse repetir um pouco para a gente, assim, exatamente aquele momento ali, como foi para você, o que foi que aconteceu, e até mesmo assim, a debandada, né? Enfim, o que aconteceu com o SEC, e o que aconteceu com os sequianos, né? Com o séquito. Sim, sim. Houve uma demandada, assim. Sebastião foi para o Rio, João foi para Brasília. João digo que não trabalhou no SEC, mas era ligado a nós. O Jomar ficou, mas Jorge Vanderlei foi. Houve uma debandada para São Paulo, sim. Porque se ficou, como diria meu irmão, ficou um Madagascar. E o Gilberto começava todo dia a falar bem do golpe. Aí ele tratou de puxar, pegar a mula, picar a mula, picar a mula, picar a mula.
Você falou aí de Gilberto Freire, naturalmente, eu imagino, né? Luiz Costa Lima, quando a gente conversou com ele, falou muito desse embate com Gilberto Freire, né? Não sei se você lembra também, já antes mesmo do golpe, ainda com o SEC em plena atividade, né? Não sei se você tem lembranças desses embates e desse período aí de tensão, digamos assim. Tem um artigo brilhante do Sebastião Cholet sobre Gilberto Freire. Brilhante porque ele aponta algumas contradições na obra do Gilberto, né? Tão festejada. E não vamos tirar o valor intelectual do Gilberto, não. Aliás, o Paulo falava, olha, criticar o Gilberto exige um patamar. Você precisa fazer uma obra tão grande quanto a obra dele para criticá-lo. Ele tem razão. A obra do Gilberto é muito importante para se entender o Brasil, isso é inegável. O Jomar brinca muito com essa coisa também. O Palhaço Dragolado, aquele curta-metragem do Jomar, é uma grande gozação do Gilberto. Alguns amigos do Gilberto queriam bater e pegar o Jomar. Coisas também da província, né? Márcio, não sei se, assim, o que que você, ou tantos anos depois, assim, talvez você pudesse falar um pouco para a gente, assim, bem livremente, ao sabor da sua memória e do seu coração, é, do que ficou marcado, dos aprendizados aí mais marcantes aí dessa experiência toda, que eu acho que marcou profundamente sua vida, né? Era o clima, o environment que existia no SEC, sabe? É aquilo que eu falei há pouco. O Paulo estimulava todos os pertencentes, todos os participantes do SEC estavam ali no momento também escrevendo, fazendo livros, cada um na sua atividade. Né? O Gilmar criando direto, o Sebastião também. Eu, modestamente, comecei a fazer um ensaio longo sobre as relações de classe na literatura de cordel. E outros tantos, né? O Paulo estimulava. Estímulo, né? Não é o que a gente precisa para criar e desafiar. Criar sem desafiar não tem muito gosto, não. É bom desafiar, né? Eu ainda gostaria às vezes eu gostava de ver algumas palhaçadas de Gilmar, ele tentando correr, se atrapalhava todo, mas era tentando correr, porque se alguém viesse bater nele, ele corria, né? Você falou muito aí da questão do estímulo, assim, além dessa questão do estímulo, como mais você sintetizaria aí essa experiência do SEC? Olha, tem uma frase muito boa, sabe? Muito boa aqui. É, a preocupação que teve o SEC de fazer as pessoas pensar, mas sem a hierarquia da classe. O alfabetizando pensar, o intelectual pensar, o crítico pensar e encarar o pensamento como uma arma, a arma palavra. Você diria que essa era também a proposta da Rádio Universidade, inserida no contexto do SEC? Era assim, era assim, era assim. A rádio voltou-se para o engajamento. A rádio era engajada. Era engajada. Talvez por isso seja chamada de subversiva, mas nada de subversiva. Era a ruptura. Sem ruptura
tudo fica um gelo. O ser humano é quente. E eu lhe provocando novamente para você fazer grandes sínteses. E em termos da rádio, como você sintetizaria um pouco a sua experiência lá na rádio e talvez a própria experiência da rádio? Porque além de trabalhar, você também escutava a rádio, né? Eu queria que hoje à noite eu escutasse o programa do Jarbinhas, seria maravilhoso, por exemplo. Ou colocasse um desses jovens aí que estão aí brilhando, fazendo sátiras. Quem sabe não nasce, de repente, dessas cabeças geniais desses meninos, um Dom Quixote e seus guerreiros. Isso aqui tem uma coisa boa, que alguém falou sobre o Paulo Freire, uma frase que eu gosto muito, que o professor pernambucano desbancou a norma, instaurou a ruptura. Perfeito, perfeito. Márcio, tem uma coisa aqui que é meio fora da rádio, mas que está no seu livro, e aí, como eu também gosto muito de documentário e tenho interesse, você menciona uma experiência sua com o Eduardo Coutinho, né? Na época, logo do pós-golpe aqui em Recife. Você poderia falar dessa experiência? Não tem a ver com a rádio, mas é uma curiosidade minha por outros interesses. Olha, o desespero com o golpe foi tão grande que alguém lá da nossa equipe, não sei quem, queria roubar o mimeógrafo do SEC para imprimir panfletos. Aí chegou alguém mais sensato, vocês estão loucos, nada disso. Vamos para a rua. Fiquem na rua, saiam, fiquem em casa, andem. E dia 1º de abril, eu estava na rua andando. No dia 2 de abril, por exemplo, eu estava na rua andando. Passei ali, cheguei ali no cinema moderno, né, no cinema moderno, hoje ali pertinho do famoso restaurante Leite. Tinha um bando de mendigos na rua, né? Mas eu olhei assim, filmei, falei, puta merda, aquele mendigo era Eduardo Coutinho. É ele, eu conhecia o Eduardo. Cheguei bem baixinho e falei, ô Eduardo Coutinho, o que você está fazendo aqui? Ele falou, tentaram me matar, me prenderam, eu consegui fugir, não sei como. Estou aqui, me ajude. Você vai ir para casa. Dei o endereço e ele foi para casa. Eu salvei a vida do Eduardo Coutinho. É claro, eu sou herói brasileiro. Grande figura Eduardo Coutinho, um cara maravilhoso. Você já tinha tido contato com ele antes, porque ele veio fazer o trabalho dele de filmagem do Cabra Marcado, né? Quer dizer, do que virou depois o Cabra Marcado para morrer, e foi justamente na época que houve o golpe e tomaram o material, né? Vocês tinham tido contato com ele? Ele teve algum contato com o SEC? O SEC de alguma maneira participou? Ou enfim, vocês do SEC, não digo o SEC, mas vocês do SEC. Não, o pessoal do SEC, o Luiz era muito festeiro, tinha uma casa maravilhosa, era no bairro de Casa Forte, e dava umas festas ótimas. Eu conheci o Eduardo Coutinho de lá, que ia nas festas, e brincar, beber, e se divertir. Foi aí. E houve essa aproximação, sim. Ele também tinha uma namorada dele, era do MSCP, foi se construindo daí. Mas eu, depois desse acontecimento ali, que eu salvei o Eduardo, eu nunca mais vi, eu nunca ia para o Rio, marcava alguma coisa, não dava. E uma vez ele veio aqui para São Paulo, aí eu fui chegando, e ele ficou me olhando. Aí eu fui se aproximando, me aproximando, estava na Cinemateca, me aproximando. Ele parou de falar. Aí eu cheguei para ele, Eduardo, eu sou aquele cara que salvou a tua vida.
voltamos para outro assunto. O Brasil perseguiu uma artista como Eduardo Coutinho. Dói. Um homem que conheceu o Brasil como ninguém. Intelectual. Primeiro a colocar a questão das ligas camponesas. Mote. Nossa. Ele, João Cabral, Mote Bis e Severina. Quanto bem o Brasil. Essa será uma das suas principais obras, né? Esse último encontro de vocês, você lembra assim mais ou menos que época? Anos 90, anos 2000, anos... Já foi um pouco antes daquele acidente terrível que houve com ele, né? A morte dele violenta. Foi um pouquinho tempo antes disso. A data, assim, no momento, não me lembro, não. Mas acho que aquele... Pois não. Não, e só para fechar essa questão do Eduardo Coutinho, que é por outro interesse, você acha então que aquele clima intelectual, aquela inteligência pernambucana foi então determinante aí nesse momento de criação dele, né, Márcios? Até por essas festas, por essa boemia que você cita aí das festas. E Eduardo era muito engraçado, era um cara que engraçado, ele imitava as pessoas, ele era engraçadíssimo. Ele tinha um fã-clube de meninas bonitas, impressionante, porque ele era hilariante. E você recebeu ele, quando você escondeu ele, foi na casa dos seus pais, então, aqui no Recife? Foi. Eu consegui ficar com ele lá uns 4, 5 dias. E ele fez alguns contatos. Me parece que Eduardo era de uma família paulistana, ou paulista, que tinha algum dinheiro, não sei direito, ele nunca falou. Mas eu sei que arrumaram um jeito de tirar, deles fugir. E disse que foi uma célula ligada até o Ademar de Barros Filho, né? O Ademar. O doutor Ademar tinha também lá uns comunistas que apoiavam ele. E o Eduardo teve ligações, eu não sei se ficou sempre membro do partido, mas ele se alinhou ao Partido Comunista. Eu sei que saiu de lá, voltou para o Rio, né? Conseguiu realizar depois uma. Era onde sua casa, Márcio? Sua casa ficava onde? A casa, nessa época você morava onde? Eu morava na rua Padre Inglês. Ali, pertinho da Fratelli Vita, pertinho da. Né? Ali no finzinho da Boa Vista, né? O começo, né? E seus pais não se opuseram, não, a você receber esse comunista aí, esconder esse comunista? Eles respeitavam muito, mas ficaram me pressionando para mandar aquele homem embora. Minha mãe não, porque a mamãe, tudo que o filhinho Frederico, que ela me chamava assim, fazia, era... Então, mas meu padrasto era bem racionário. E tinha paciência. Mas o Eduardo era muito... Pegou lá tudo, ele pegava as coisas lá, né? Falou, Márcio, já é hora de picar a mula, né? É hora de picar a mula, o pessoal está enchendo o saco. Ele deu um jeito aí. A história do Brasil também é uma porra chachada. Paula, desculpa, você ia falar, eu te interrompi. Não, eu queria perguntar a Márcios como era o apoio. Você falou rapidamente sobre o reitor João Alfredo, então, como era a relação da rádio e do SEC na universidade, se havia um apoio geral ou havia tensões no ar, né? A visão dos acadêmicos sobre a universidade, se a universidade era para tratar dessas questões sociais, de alfabetização ou não, enfim, como era um pouco o clima mesmo, o contexto, se puder resgatar um pouco em relação a esse apoio ou não
à Rádio Universidade e ao SEC. Sim, é verdade, viu? O Paulo teve muitos opositores, evidentemente, criticavam o João Alfredo. Essa briga é bem moderna também. O João Alexandre Barbosa, que foi pró-reitor da USP, me disse que ele sempre queria fazer uma universidade mais voltada para a população, para o resto da população. Mas o corpo dos professores, a maioria, não. A universidade é o pensar, é o filosófico, não é o atuante. E uma coisa parecida, certamente, João Alfredo teve que lutar. Parece que tem os altos funcionários que se realizam mais na sua visada burocrática, né? Eu acho que a universidade, pelo contrário, o João tem absoluta razão. Ele, como pró-reitor, tentou fazer até um hospital veterinário para cuidar de cachorro de rua, né? Era ótimo para quem estava se formando e estudando veterinária. Por aí vai, né? Tá bom, era isso. Márcio, o microfone está aberto agora para você. Palavras finais. Microfone aberto para você. Vocês são encantadoras, eu gostei muito. Falei demais, estou muito à vontade, pronto para outras experiências e de pôr um pouco assim no ar a emoção da pessoa que sente saudades no tempo que o Brasil pensava no futuro, que parece que está caminhando para uma mudança por aí, né? Está vindo alguma coisa, está vindo alguma coisa nova. Espero que aconteça. A gente vai voltar em outras entrevistas, quem sabe, falando de coisas boas e promissoras e alegres, não é? Felizes. Nós voltaremos a dar notícias, viu? Nós voltaremos a lhe dar notícias, viu? Paula, Catarina, podemos mandar um e-mail. Maravilha, viu, minha amiga? Maravilha. Muito obrigada. Muito obrigada pela disponibilidade aí, um tempinho para a gente. E a gente vai mandar por e-mail o site da rádio, onde tem os programas, para você conhecer os programas que estamos fazendo agora, inspiradas, esperamos que estejamos no caminho correto, né, Ivana? Inspiradas nos ensinamentos de Paulo Freire. Então, fique à vontade, inclusive, para nos dar um feedback, nos guiar se por acaso deveremos fazer alguma correção aí. Mas toda a programação que a gente tem produzido é na linha de Paulo Freire, do fazer junto, né? De cada um que vem com seu saber, do diálogo. E pronto, espero que você goste. Certamente, certamente. Foi um prazer Márcio, enorme, agora como sua... Eu fiquei fã do seu livro, viu? Eu fiquei fã do seu livro. Dos seus livros que eu vi que são muitos, tem algum assim que tem mais assim, claro que esse é autobiográfico, mas assim tem outros. Eu fiquei curiosa de lhe conhecer melhor. Vi que você escreve sobre cinema, sobre cultura, sobre artes, mas desses todos, além do Golpe na Alma, tem um outro que você recomenda que seja mais autobiográfico? Eu acho que eu tenho um livro que são sobre críticas, sobre crônicas, é uma visão mais pessoal. Mas eu gosto muito do livro que eu chamo de Barbaridades Críticas. E justifico muito esse livro da seguinte maneira: barbaridades por barbaridades, eu prefiro as minhas. Mas, enfim, são livros que eu gosto de fazer.
Eu gosto de fazer o planejamento gráfico. Depois desse livro Barbaridade Críticas, eu fiz, na época de Natal, uma edição particular e eu dei de presente para os mais chegados. Você depois que saiu do SEC e foi para São Paulo, você trabalhou mais com publicidade, né? Além de escritor? Teve uma longa experiência nas agências. Numa época que a propaganda era bem diferente, ela estava nascendo e a gente podia ser do jeito que fosse, ela era liberal, não teve problemas assim, ideológicos com ninguém na propaganda, não. Até porque em alguns momentos eu me diverti fazendo alguns anúncios, né? Não vou falar os prêmios que eu ganhei, porque é muito cabotinho. Certo. Não, mas era mais para entender assim, a sua trajetória, né? Assim, do SEC até hoje. Assim. Você saiu do Recife, você foi para São Paulo, e aí você, um pouco assim, um currículo resumido para a gente entender melhor a sua trajetória, que você é tão modesto que não fala disso no livro. Agora estou muito feliz que eu estou morando num sítio. E daqui não saio, daqui ninguém me tira, viu? Tá ótimo. Ótimo. Coisa boa, é o contato com a natureza. Maravilha. Amamos. Pois é melhor porque ele tem 8 cachoeiras. Já no sítio das cachoeiras. beleza. Ótimo. Então, muito obrigada, né? Vamos deixar Márcios. Obrigada, viu? Eu voltarei a lhe procurar com notícias, viu? Manteremos contato. Muitíssimo obrigada. Foi um enorme prazer conhecê-lo assim. Foi meu, a mim também. De coração. De coração. Muito obrigada, viu? Obrigada, Márcios. Tudo de bom. Beijo para vocês. Beijo. Beijo. Coração. Tudo de bom. Tchau. Tchau. Tchau.